Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso assunto é ansiedade. E para falar um pouquinho mais sobre esse tópico, eu trouxe duas excelentes profissionais. A doutora Isabela D'Andrea, que é médica, formada pela USP São Paulo, especialista em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, supervisora do ambulatório para desenvolvimento dos relacionamentos e das emoções do IPQ e também pós-graduada em yoga pelo IEP. Isabela, obrigada pela sua participação, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje, Narciso. Obrigado. E a Amanda Mendes, que é psicóloga clínica formada pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em terapia cognitivo-comportamental em saúde mental pelo HC da USP, treinamento intensivo em terapia comportamental dialética pelo Behavior Tech e treinamento instrutora da Mindfulness pelo Mindfulness Center of Excellence, formação em terapia de aceitação e compromisso e terapia comportamental integrativa de casais. Amanda, obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, meninas, sem dúvidas a gente vive cada vez mais em um mundo imediatista. Não apenas nós queremos resultados rápidos, como também queremos resultados perfeitos. Não basta mais fazer o que é certo, nós queremos ser os melhores e queremos ser o mais rápido possível. E toda essa antecipação, ela se traduz em um sentimento, que é a ansiedade. E quando eu falo sentimento, eu digo porque a ansiedade, na verdade, é algo normal da humanidade. Sentir ansiedade faz com que a gente se prepare mais para algum evento, que a gente tenha mais atenção. Só que em alguns momentos, essa ansiedade ultrapassa um limiar e começa a se tornar patológica, começa a virar uma doença. Isabela, quais são os sinais de que a ansiedade ela deixa de ser algo normal e começa a se tornar uma doença? Eu acho que eu quero começar falando, como você trouxe, sobre o que é a ansiedade, como a gente vai avaliar isso clinicamente, porque eu acho que é uma dúvida muito importante, assim. A ansiedade é uma emoção. Então, nós vivenciamos a ansiedade como uma parte da gama de emoções que a gente vai apresentar diante de estressores. E a ansiedade, ela é essa experiência subjetiva a um estressor. Então, muitas vezes é muito difícil traduzir o que é essa emoção tão subjetiva. Então, como a Amanda sente ansiedade, como eu sinto, como você sente, podem ser experiências totalmente diferentes, né? Então, seria, eu falo, né, a gente vai até diferenciar do medo, que é uma outra emoção. Eu gosto muito quando a gente fala de emoção, eu sei que também é a especialidade da Amanda, quando a gente vê, por exemplo, o filme Divertidamente, tá vindo na minha cabeça agora, eu acho que é muito legal. Eu explico, né, a gente trabalha muito com adolescente, adulto, sobre a reação do medo e sobre a reação da ansiedade, que é uma reação já bem mais complexa. O medo seria essa reação de uma ameaça imediata que a gente vai enfrentar, né? A gente dá o exemplo de quando evolutivamente a gente enfrentava os leões. E hoje, os nossos leões do dia a dia, que a gente enfrenta, são uma experiência dessa ameaça a ser vivida ou que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, eu acho que primeiro a gente entender as várias formas de ansiedade dentro da nossa gama emocional. Porque muitas vezes quando a gente vai conversar com o paciente, ele fala, puxa, mas eu não acho que eu tenho um problema com ansiedade, né? Porque acho que o que fica, e é muito conversado entre as pessoas, é a ansiedade mais a ansiedade como um problema, por exemplo, como crise de pânico ou crises fóbicas, né? Então, aquela ansiedade de tipo, meu Deus, um pico muito rápido, às vezes sem um estressor identificável, que eu sinto toda nosso sistema, assim, de defesa a uma ameaça vai ali fazer o nosso coração palpitar muito, suar a mão, a respiração a gente começa a hiperventilar e é tudo muito numa resposta do corpo se preparando para aquela ameaça, né? Porém, existem outros tipos de sentir ansiedade, né? Então, esse é um tipo mais dessa que a gente vai chamar, por exemplo, a gente encontra em crise de pânico. Então, por exemplo, a ansiedade mais tensional. Então, quanto
a gente, né, eu vejo assim, o paciente fala isso, eu não tenho um problema de ansiedade. Ele chega no consultório já quase travado, assim, como se o que eu faço, que eu explico, assim, muitas vezes se a gente tivesse nossa possibilidade de relaxamento, enfrentamento, assim, como uma mola que vai, tá muito difícil agora eu consigo relaxar, é como se essa vivência estivesse sempre, sempre muito tensa. E a gente vai ver, às vezes, a ansiedade aparecendo com muita irritabilidade, com muita tensão no corpo, dores. Então, só para explicar, assim, queria, né, explicar um pouco disso, de como a ansiedade é muitas vezes uma emoção muito inespecífica, assim, em relação às reações e comportamentos que ela pode estar associada. Agora, quando a gente vai clinicamente entender que é um transtorno, quando é um problema, é o tanto de sofrimento que essas reações trazem para a pessoa. E eu também gosto muito de uma definição da gente entender uma perda de liberdade da pessoa. Então, mas eu não sinto que eu tô sofrendo tanto, porque algumas pessoas sentem um sofrimento com ansiedade, muitas vezes como muita angústia ou um cansaço mental. Agora, também tem né, eu acho que a Amanda também pode falar muito disso, assim, da ansiedade, dessa perda de liberdade, de, por exemplo, puxa, eu fico tão ansiosa que é muito difícil eu fazer coisas, então, ou eu vou enfrentar com muito sofrimento, ou eu deixo de fazer. Então, eu olharia, assim, quando eu tô avaliando um paciente, eu olho esses cenários de entender o tanto de sofrimento e o quanto tem uma perda de liberdade, né? A gente fala muito na medicina de perda de funcionalidade, o que é muito ruim, porque, assim, não muito ruim, mas é muito complexo às vezes, Sim. Porque o que é funcional para um, o que é funcional para outro. Então, da gente entender dentro da biografia do desenvolvimento da pessoa, o que ele está buscando, qual que é o potencial dele e o que vai significar ele ter uma liberdade para exercer as coisas que ele quer na vida. Perfeito. Amanda, a Isabela falou bastante, por exemplo, sobre essa associação que a gente tem, essas diferenças, na verdade, que a gente tem das manifestações da própria ansiedade. Muitas delas mais corporais, né? Suar a mão, acelerar o coração, entre outras coisas. Ao longo desses últimos anos, a gente teve uma evolução muito grande dentro da psicologia clínica, né? E até a própria validação em si do profissional. A gente sempre teve uma certa briga, né? Antigamente o médico como a pessoa relacionada ao cuidado à saúde, e aí o fisioterapeuta, o psicólogo, como coisas secundárias. E hoje a gente sabe que o tratamento ele é sim mais multifatorial. A gente precisa de várias especialidades para poder atuar no tratamento da pessoa. E aí sim, muitas vezes o próprio paciente acaba procurando o psicólogo como a primeira consulta, antes, por exemplo, de falar com o médico. Qual que é o perfil mais comum, por exemplo, das pessoas que chegam no seu consultório para poder tratar um problema de ansiedade e se realmente essas pessoas elas têm ansiedade ou muitas vezes elas se confundem nesse sentimento? Hoje em dia, devido a, né, é muito falado sobre ansiedade e muito pouco explicado muitas vezes. Então, o que a Isa falou, exatamente esse ponto, né? Muitas vezes a ansiedade normal, que é uma reação normal nossa, é colocado como algo patológico. Então, muitas pessoas chegam já com um diagnóstico pronto, né? Ela nunca passou num psiquiatra, nunca passou num psicólogo, mas ela chega com um diagnóstico já pronto. E aí é muito na entrevista clínica que a gente vai percebendo esses nuances. O que eu gosto de olhar sempre? Eu falo, são 3 palavrinhas-chave que me levam a um direcionamento de uma ansiedade mais patológica. É a intensidade, a frequência e a duração. Por exemplo, vamos colocar um exemplo clássico, né? Às vezes a pessoa chega no consultório falando assim: eu tenho fobia de barata. Como que eu vou identificar se é uma fobia ou se é um medo? Porque é natural, muitas vezes as pessoas colocam os nossos sentimentos naturais como patológicos. O sentir humano virou hoje uma patologia, que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, como que eu consigo ver? Vamos pensar o que diferencia, então, o medo de uma barata para uma fobia específica de barata. Eu tô em casa, eu não preciso ver necessariamente uma barata, mas eu passo grande parte do meu dia pensando como que seria se eu visse uma barata.
Ah, não, mas se eu fizer aquilo, pode ser que eu veja uma barata aí naquele lugar. Mas se eu for na área de serviço, tem um ralo, pode ser que saia uma barata daquele ralo. Esses pensamentos vão virando também quase que uma verdade. Então, ah, não, mas se sair a barata, então melhor eu não sair de casa. Porque se eu sair de casa e a barata aparecer na rua, o que eu vou fazer? Ah, não, então melhor eu já não sair mais de casa. E aí ela já vai experimentando um nível de sofrimento. Porque se eu não saio de casa, eu não sou mais funcional. Concorda? Eu vou ter problemas no meu trabalho, eu vou ter problemas na minha vida social. Porque como que eu interajo com as pessoas se eu não saio de casa? Então eu vou me restringindo cada vez mais. Então eu vou tendo problemas de desempenho, eu vou tendo problemas de funcionalidade e o sofrimento vai cada vez mais aumentando. Isso quando chega no meu consultório, eu avalio ali como um nível patológico, né? Porque o medo, ele não causa todo esse desamparo. O medo, ele vai ficar ali quando eu vejo, né? Igual a Isa mesmo explicou. O medo é quando o estímulo que me causa alguma reação aversiva, ele está presente. Sim. Na ansiedade existe a antecipação. Então, eu imagino aquele estímulo e de imaginar que aquele estímulo possa estar presente, eu respondo a ele com a ansiedade. Então, o que eu mais avalio nesse contexto é quando chegam esses diálogos e aí eu já vou ver qual que é a intensidade, qual que é a frequência, qual que é a duração e como que isso está afetando a pessoa. Porque a Isa mesmo já explicou. Como que está sendo a vida dela, como que estão sendo as funções da vida dela, a vida social dela, o trabalho dela, como que está sendo o movimento, né? Eu falo, a ansiedade, ela atrapalha muito o movimento, porque ela vem com a ideia de fuga e esquiva. A pessoa se fecha, se trava dentro da funcionalidade dela. Então, o que eu mais percebo é que muitas vezes vem esse diálogo de medo, quando na verdade é ansiedade, ou muitas vezes de ansiedade, quando na verdade não tem ainda o dano de um transtorno propriamente dito. Então existe muito essa diferença. Um ponto que a Amanda trouxe que eu acho que vale a pena falar, porque ano passado, nossa, senti muito, até a gente conversou uma época sobre uma relação com o cansaço, né? Porque um sinal muito importante e significativo de sintoma depressivo, não vou mudar de assunto, mas falando, a gente avalia isolamento. Sim. E o que eu fui percebendo, assim, essa questão de a gente vai, né, quer também falar sobre tecnologia e os impactos, mas essa sensação tensional, sobrecargas nessa ansiedade, essa preocupação a todo momento, tá gerando um cansaço que está sendo muito difícil a gente administrar. Então, às vezes até acho que isso de diferenciar clinicamente é difícil mesmo. Se é um quadro de uma ansiedade, às vezes mais já cronificada, que está mais grave, com sintoma depressivo. Porque a pessoa está às vezes tão ansiosa e sente que não está dando conta, que ela começa a se isolar. Né? Então, às vezes, é até difícil, assim, entender, puxa, o que exatamente está acontecendo. Por isso que é super importante a gente entender a evolução do quadro e como a gente chegou naquela fotografia do quadro do paciente. Porque acho que essa relação com o cansaço, vamos conversar sobre a aceleração da vida hoje, também eu acho que é muito importante a gente entender e avaliar clinicamente. Perfeito. E vocês falaram muito, por exemplo, sobre o autodiagnóstico e até mesmo sobre essa dificuldade que a gente tem na interpretação de alguns sintomas. A gente conversou recentemente aqui sobre saúde mental, outros episódios também sobre demência, e o que você falou é muito interessante, né? Às vezes o paciente ele acha que a foto que ele tem do que ele está sentindo é suficiente para que ele consiga chegar num diagnóstico. E muitas vezes a gente precisa realmente de um filme para avaliar como essa coisa está evoluindo, é o que você falou, qual é a frequência que aquilo acontece, qual é a intensidade, para ter uma ideia de qual é o sintoma, até porque existem copatologias muitas vezes. Exatamente. E uma coisa que é muito importante, por isso que primeiras entrevistas são demoradas mesmo, eu falo, tem que ter paciência, é porque uma coisa que vai entrar aqui na nossa avaliação também é entender a personalidade, o funcionamento da personalidade da pessoa. Por quê? Entender respostas de ansiedade, entender como que foi o desenvolvimento dela, quais são os traços de personalidade, também vão influenciar nos transtornos que ela pode desenvolver e o que vai aparecendo de acordo com o que ela está enfrentando naquele momento. Então, é muito importante a gente entender o desenvolvimento. Perfeito. Eu costumo falar assim que pra gente
ir lá na direção da investigação de um transtorno de humor, uma dica importante é um diálogo, principalmente de familiares, amigos, assim. A pessoa era de um jeito e de repente está de outro, né? Aquela pessoa, ela era uma pessoa tão extrovertida, tão feliz, né? Tava sempre pronta para viver. E agora prefere ficar dentro de casa. A gente percebe que fica criando desculpa para sair. Então, esse era de um jeito e está de outro é uma dica importante pra gente mudança na biografia, né? Exato, pra gente ver o que a gente vai investigar. Tá acontecendo. É o contexto, né? O contexto diz muito pra gente também. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, os dados epidemiológicos, recentemente saiu o Informe Mundial de Saúde Mental, e eles trazem um crescimento substancial no número de transtornos mentais no mundo como um todo, principalmente os transtornos do humor. Aí a gente coloca ansiedade, coloca depressão como os principais. Ao mesmo tempo, ele coloca o Brasil como um dos países no mundo, se não o país do mundo, com o maior número de transtornos de ansiedade diagnosticados. Isa, eu queria saber de você, a gente consegue afirmar hoje que realmente houve um aumento substancial do número de transtornos mentais? E o quanto você acha, por exemplo, que o estilo de vida moderno ele está relacionado com esse aumento? A Amanda, por exemplo, citou em alguns momentos essa necessidade do paciente de ter um diagnóstico, ou chegar com um diagnóstico. Você acha que essa pressão, por exemplo, do próprio paciente para ter algo para chamar dele, um diagnóstico para chamar dele, é algo que influencia na conduta do médico? Acho que a gente tem dados, sim, do aumento de incidência e até eu acho que é de 2023, teve dado da Secretaria de Saúde de São Paulo sobre um aumento enorme de atendimentos devido a transtornos de ansiedade. Sim, aumentou 200% em 5 anos. E em adolescente, assim, criança e adolescente aumentou, acho que 5 vezes, é uma coisa bem substancial. Sim, eu acho que parte disso é de aumentar a capacidade dos médicos de reconhecimento, de diagnóstico e entender melhor o quadro. Então, acho que em ansiedade tem, sim, isso da gente reconhecer a ansiedade como um transtorno. E também, isso que você trouxe é super importante do paciente também buscar por diagnóstico. Por quê? Eu não acho que isso é de todo ruim, no sentido que a gente ter mais autoconhecimento, entender o que está acontecendo com a gente, permite a gente se apropriar mais até de buscar ajuda, né? Porém, às vezes, a informação que chega até essa pessoa, elas não são precisas, né? Então, a gente está falando muito de ansiedade, mas o que chegou muito ano passado no consultório são pessoas já diagnosticadas, autodiagnosticadas, por exemplo, com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, é muito difícil, às vezes, né, a gente fazer a entrevista sem ter já essa narrativa um pouco pronta do que pesquisou, tudo mais. Então, eu acho que é difícil. E muitas vezes, até eu acho que um diferencial importante que são essas dificuldades atencionais, é difícil mesmo da gente separar, porque a principal comorbidade do TDAH é o transtorno de ansiedade. Porque são pessoas que têm muita dificuldade de captar os estímulos e executarem com um bom planejamento, entendendo como lidar com a dificuldade, e aí vão se sentindo cada vez mais insuficientes. Ao mesmo tempo, quem tem transtorno de ansiedade, isso vai influenciar diretamente na capacidade atencional da pessoa. Por quê? A gente fica com uma atenção dividida o tempo todo, né? Então, eu tô estudando tal coisa, eu tenho uma dificuldade atencional porque eu não consigo estudar. Tá, mas tá estudando e pensando em outra coisa. Tá estudando e mexendo no celular. Tá estudando vendo filme. Então, também, o quanto a ansiedade, né, que está implicada nesses comportamentos, podem prejudicar muito a atenção no momento da execução, né? Então, é super difícil, assim, muitas vezes a gente fazer uma avaliação, a gente precisa de outras ferramentas, né? Mas, claro, acho que conhecer o paciente, tirar bem a história, entender o desenvolvimento, isso reforça ainda mais a nossa necessidade. Então, eu acho que sim, tem um aumento da incidência, então, por mais diagnóstico, mais pessoas procurarem ajuda. E tem também o que a gente vai conversar sobre o impacto da tecnologia hoje e de como
talvez a gente não consiga mesmo, assim, lidar muito bem ou dar conta do tanto de estímulo e demanda que a gente assume hoje, né? Quando a gente vê, assim, o quanto que a pessoa tem de estímulo de rede social, WhatsApp, Instagram, diante das outras tarefas que ela tem, para o quanto eu consigo realmente me organizar internamente diante de todas essas informações, se a gente não se dá conta disso, né, e consegue enxergar, puxa, é bastante coisa, como eu vou cuidar disso? Mas a gente está nesse fluxo, porque é muito acelerado o ritmo de tudo, eu começo a me sentir sempre insuficiente. Né? Que é um pouco dessa também relação da ansiedade, de sentir que eu tô no meu limite, eu não tô dando conta, né? Agora, será que é realmente possível dar conta de tudo que a gente está se propondo e quanto a gente não percebe esses estímulos a todo momento? Então, eu penso que sim, tem também essa influência numa maior incidência de ansiedade. E uma questão que acaba sendo até cíclica, né? Porque eu sempre falo assim para os meus pacientes: a sua atenção está sendo sequestrada o tempo inteiro. Porque a grande maioria das pessoas nem sabem aonde quer que a atenção delas esteja. Porque a gente compra as ideias que o ambiente joga pra gente. Então, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que dar conta daquilo, você tem que dar conta disso. Mas será que eu quero? Ou eu só quero cumprir uma expectativa? Porque daí vem a questão muito do perfeccionismo também. Né? Será que eu só quero cumprir uma expectativa ou eu quero isso de verdade? Falo que a gente tem que alinhar as nossas intenções também com as nossas ações. Com priorização. Né? Eu gosto de um exemplo que eu falo assim: vamos pensar que você quer fazer uma cesta ali no basquete. Meu objetivo é fazer uma cesta. Falo, ótimo, então qual comportamento que está de acordo com a sua intenção? Vamos pegar a bola e vamos jogar na direção da cesta, do ar, ok? Ok. Tá bom, então eu pego a bola, vou jogando na direção do ar. Mas daí, de repente, chega alguém e fala: ô fulano, eu preciso que você faça tal coisa. Pronto. Já minha atenção sempre foi sequestrada de novo. Daí eu simplesmente esqueço que o meu objetivo era jogar a bola para tentar fazer a cesta. Aí, de repente, o celular toca. Aí pode não ser uma coisa também que não tem nada a ver, mas aí eu vou lá, pego o celular, fico, aí minha atenção já é sequestrada por outros estímulos. Ah, mas deixa eu ver aqui os stories um pouquinho. Aí já é sequestrada de novo. E a gente esquece que o cérebro, ele não subtrai. O cérebro, ele só adiciona. Então, nisso, eu vou o quê? Só me encharcando cada vez mais de informações. E aí, minha dificuldade fica ainda mais acentuada de reencontrar as minhas intenções. Mas o que é valoroso, então, pra mim? O que é importante pra mim de verdade? E aí, eu já tenho uma dificuldade a mais de responder efetivamente para as minhas questões. Eu passo a estar sempre só em prol de um ambiente, de um contexto, de estímulos. E eu passo a ter dificuldade para voltar. E quando a gente fala isso também com relação à ansiedade, a gente vem para um grande problema. Hoje em dia, como que a gente vive? A gente vive em alarme o tempo inteiro. O que eu tô esquecendo? O que eu tô deixando de fazer? Sim. Não, mas olha, eu não deveria estar descansando, eu deveria estar fazendo algo. Por quê? Excesso de estímulo. É o tempo inteiro alguma coisa me pedindo para fazer algo. Mas, de novo, será que eu quero fazer algo? Será que isso diz respeito a mim? Será que isso diz respeito aos meus valores? Essa tensão gerada, né, interna, que está muito associada também com essa sensação de insegurança, de não estar dando conta a todos esses estímulos, torna muito difícil da pessoa se sentir suficiente, né? Então, é isso. Puxa, mas não tô respondendo no WhatsApp, não tô fazendo tal coisa, porque... E são muitas situações e dinâmicas internas mesmo que não vão estar refletidas no Instagram, né? Ninguém vai estar ali falando o quanto se sente insuficiente ou, puxa, eu consegui fazer tal coisa, eu não tô conseguindo fazer outra. Pelo contrário, né? Muitas vezes é exatamente o oposto. Exatamente. A pessoa sente aquilo com uma certa fragilidade ou insuficiência. Perfeito, porque... nós temos, e aí vai ter várias palavras, mas nós temos um limite de força, de pulsão, de o quanto eu consigo priorizar e colocar aquilo como o meu foco, né? Então, a gente quer dar conta muito bem de tudo, de várias situações, e a gente não consegue.
porque não tem como mesmo, né? Não é porque, tal pessoa é muito menos do que a outra. Não, às vezes alguém tá conseguindo uma coisa porque ela tá totalmente focada nisso, ou porque a outra tá deixando de fazer outras coisas, né? Então, acho que com a fala da Amanda, eu lembrei dessa parte da priorização, que a gente vai estar priorizando uma coisa ou outra, e de entender também que essa relação com o tempo, de que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, ela acaba sendo muito difícil, às vezes até irreal. Puxa, eu quero muito fazer isso. Eu lembrei de um exemplo de um super amigo meu que estava falando que ele estava... ele se propôs a correr uma maratona do zero. Uhum. E não era uma pessoa assim atlética, mas ele falou, puxa, acho que quero muito, seria uma grande vitória para ele. E aí ele deixou um pouco de conseguir, e até não é de bem querer, mas de focar tanto em crescer no consultório, pensar em outra parte profissional. E eu falei para ele, sua pulsão tá aqui nesse momento. E aí, em outro momento, acho que vai ser importante você entender de novo o que é importante para você. E essa parte profissional, você volta a colocar sua pulsão, né? Mas achar que você vai conseguir colocar um tanto dessa força em tudo é irreal. É uma, como você falou, essa expectativa que a gente vai criando e se sentindo cada vez mais insuficiente. E o foco em si, a gente sabe que ele está muito atrelado a várias funções cognitivas que a gente tem. Inclusive o próprio aprendizado, a memória, a consolidação. E existem várias maneiras da gente tentar melhorar o nosso foco ou direcionar melhor para justamente tentar colocar isso. A gente vai falar um pouquinho depois sobre ambiente, algo que a gente fala bastante aqui, né? Poxa, se você está num ambiente que claramente vai tirar o seu foco o tempo todo, você precisa se afastar disso para tentar concentrar. Mas você trouxe um dado também que eu ia colocar, que é principalmente o aumento do número de casos de transtornos de ansiedade e também transtornos de humor nos pacientes jovens, principalmente adolescentes e crianças, em que existe aquele conceito mais popular de que a criança ela é mais imatura, não tem capacidade de ter um transtorno mental numa criança, porque ela nem mesmo se desenvolveu como um todo. E o quanto que a gente hoje tem de conhecimento em relação a esse crescimento de diagnósticos. Por exemplo, existe também uma condição genética atrelada à ansiedade, a gente tem uma predisposição maior se o pai ou a mãe tem nas crianças, e ao mesmo tempo, qual que é o impacto possivelmente negativo que a gente vai ter ao longo do tempo de crianças que tornam-se adultos já com transtornos mentais? Perfeito, acho que é bem o nosso foco essa parte, mas vou responder primeiro a parte genética. A gente sabe que tem sim uma predisposição genética relacionada à ansiedade, então não quer dizer que se os pais são ansiosos, a criança necessariamente vai expressar ansiedade, mas ela tem uma predisposição lá, então ela tem essa potencialidade para, né? Então, o que a gente entende hoje é uma relação entre gene e ambiente. Então, eu tenho a predisposição, mas de acordo com o que eu vou encontrar nesse ambiente, como que vai ser o meu desenvolvimento nesse ambiente, eu posso expressar. E aí também a gente pensa, né? Pais mais ansiosos ou que, né, vão trazer para a dinâmica parental com o filho também sintomas ansiosos, né? Sim. Então, a criança já tem uma predisposição e vai se desenvolver num ambiente com pais ansiosos. Então, tem uma chance maior. A gente vê, às vezes, em famílias, assim, que trazem um adolescente, puxa, muito ansioso e tudo mais. E você vê, os pais também são bastante ansiosos e acaba gerando um ambiente ansiogênico, né? Para essa convivência e para o desenvolvimento. A Amanda também sabe bastante disso. Agora, uma parte muito legal que você trouxe, que eu queria ressaltar, é que essa questão é uma grande discussão na psiquiatria sobre diagnósticos em menores de idade, né? E minha especialidade, da Amanda também, acaba sendo cuidar dos transtornos de personalidade. E isso, vou trazer esses dados porque é muito bem estudado nessa área, né? O que a gente percebe, vamos pensar. O adolescente, ele passa por muita transformação, biológica, hormonal, inúmeras, assim, ambientais, quando ele tá nessa saída da infância para ir para a vida adulta. É um momento que as demandas dele também aumentam muito.
E já aumentava antes de estar super imersos nessas questões tecnológicas. Então, agora ele também dá conta desse ambiente online. Sim. Nisso, tem muito sintoma que vai aparecer nessa idade. Então, quando a gente vê dados de transtornos de personalidade, tem também os transtornos de personalidades associados à ansiedade, a gente vê que muitas vezes começa a manifestar no início da adolescência. Então, ali, Sim. às vezes, 12 anos, chega às vezes no consultório até mais novo, já é muito nítido o sofrimento do adolescente nessa idade. Então, e aí vem esses questionamentos, puxa, mas a gente vai diagnosticar na adolescência, não é muito novo para dar conta de um diagnóstico, de um tratamento? Mas o que a gente sabe? Muitas vezes ter o diagnóstico traz esse autoconhecimento de é isso que está acontecendo com o meu filho e é isso que está acontecendo comigo para o adolescente e permite ele trabalhar habilidades e ter mais recursos para lidar com esse sofrimento. Então, a gente vê que, na verdade, muitos tratamentos que acontecem na adolescência, naquele momento, ajudam muito na saúde mental e no desenvolvimento de adultos com muito mais recurso para a vida. Sim. Então, isso é uma coisa assim que até em vários cenários ainda trazem isso e discutem, né? Puxa, mas trazer diagnósticos na adolescência é algo válido? É válido, a gente tem muito estudo para isso e a gente sabe que não tratar, cronificar, por exemplo, uma criança, um adolescente com muita ansiedade, traz muitas complicações ao longo do tempo. Então, faz muito sentido o diagnóstico na infância e na adolescência. Claro, um diagnóstico bem feito, com calma. Pesquisar muito sobre os diferentes ambientes. Então, como que é na escola, como é com os amigos, como é em casa, se é um sintoma difuso, como que está acontecendo. Então, tudo isso precisa ser, claro, super bem avaliado, mas tem muita validade a gente fazer o diagnóstico. Perfeito. Eu acho que até, Amanda, usando um pouco do que a Isa trouxe, é importante que a gente tenha esse tipo de investigação nas crianças e nos adolescentes, porque é um momento de plasticidade em que a gente ainda consegue moldar ali como essa pessoa vai pensar ao longo do tempo, consegue identificar sinais que ao longo do tempo podem se transformar numa condição mental mais grave. Agora, o que ela falou que também é muito importante é um momento em que a gente tem uma transformação hormonal, física, psicológica, de ambiente como um todo muito grande. E talvez esse processo de despersonalização que a gente até trouxe um pouquinho lá no começo, esse distanciamento de responsabilidade às vezes dos pais, de que não, o ambiente que meu filho está, ele está corroborando para que ele possa ter uma doença mental, ele provavelmente tem alguma coisa, porque meu filho não tem esses problemas geralmente. Talvez esse distanciamento que o próprio pai tem na criação do filho em si, acaba fazendo com que muitas vezes uma criança que tem uma condição normal, uma transformação normal que acontece por conta dos hormônios e tudo mais, comece a se tornar algo patológico. E aí é que a gente tem essa chuva, por exemplo, de diagnósticos muitas vezes feitos por profissionais não tão capacitados, de transtornos mentais em crianças, o aumento substancial do número de drogas especificamente, os medicamentos, a gente falando aqui, psicoativos em crianças, que vão ter um efeito a longo prazo também. Então é importante tentar diferenciar isso, né? Sim. Eu sempre falo que um exemplo clássico, né, às vezes que a gente ouve, até voltando até o ponto da ansiedade, é um comportamento específico que a gente chama de fuga e esquiva. Isso traduz muito a ansiedade, muitas vezes. O que é a fuga e a esquiva? A fuga é quando eu fujo de um estímulo aversivo que já está presente, e a esquiva é quando eu quero fugir, quero evitar algo que eu acho que pode vir a acontecer. Eu quero evitar alguma resposta indesejada. Quando a gente pensa nisso, a gente vive na sociedade da evitação. Inclusive, esse exemplo que você traz dos pais é muito interessante, porque os pais, quando eles fazem esse mecanismo, muitas vezes, de querer responsabilizar o ambiente, não olhar o quanto que o contexto dele também, né, tá ali envolvido com o do filho, também é um mecanismo de fuga e esquiva. Por quê? Se eu ver que eu sou um agente também causador, eu preciso fazer algo quanto aquilo. Só que eu já tenho tanta coisa para fazer, eu já tô tão cheio de demandas, que mais uma demanda para mim, eu acabo querendo
esquivar. Óbvio que esse processo não é um processo tão consciente, mas que acontece muitas vezes. Então, quando a gente pensa nesse processo de ansiedade, a gente vê que tudo começa a estar muito atrelado. Então, é aquilo, eu sinto um desconforto e eu imediatamente quero me livrar desse desconforto. A ansiedade, ela entra nesse lugar. Uma vez uma paciente minha falou assim, comer é ansiedade? Aí eu falei, peraí, calma aí, não é bem por esse lado. Comer não é ansiedade, porque o comportamento de comer pode estar envolvido em muitos contextos, mas pode vir a ser, porque o que acontece muitas vezes esse comer emocional, né, que se fala muito, e o comer emocional é por causa da ansiedade? Não é por causa da ansiedade. O que acontece é que a gente não gosta de lidar com estímulos aversivos. A gente não gosta de lidar com sensações aversivas. Então, por exemplo, se eu estou angustiada ou triste, eu como para aliviar essa angústia, essa sensação no meu corpo, dessa angústia, esse aperto no peito, esse nó na garganta. Eu como para que eu consiga fugir daquilo, para que eu consiga tirar isso logo de mim. Logo, a ansiedade também ocupa esse lugar. Quando eu tô ansioso, eu quero me livrar da sensação aversiva, eu quero tirar aquilo de mim. Então, não necessariamente o comer, ele é pela ansiedade, mas ele é uma resposta de tirar algum estímulo aversivo. E isso muitas vezes acontece com os pacientes que chegam até a gente. Eles chegam querendo se livrar. Tira a ansiedade de mim, tira a tristeza de mim, tira isso que tá me fazendo sofrer, isso que tá me causando incômodo. Então, é muito esse processo. E o pior disso é que esse processo retroalimenta a ansiedade. Porque quanto mais eu uso da esquiva, essa fuga, vou fugir do aversivo, eu vou alimentando, aquilo vai ficando cada vez maior. Bom, não quero tomar a frente aí de falar, mas eu iria trazer o exemplo já até do que é um ataque de pânico e do que é a síndrome do pânico, que a gente vai muito nesse contexto, né? Então, assim, vamos falar uma dúvida muito constante, né, Isa, que a gente ouve, né? Mas o que é ataque de pânico e o que é o transtorno do pânico mesmo? Então, o ataque de pânico, ele é um estímulo que a gente responde com muita intensidade, há muitas vezes algo que a gente nem discrimina, né? A gente responde naquela potência. Então, aquele desespero, aquela sensação de evitação, eu preciso fugir de alguma coisa vai acontecer. E aí, o meu corpo começa a responder. Então, a gente tem todos os respondentes, aquelas respostas mais autônomicas do corpo. E aí, aquela coisa muito forte, vou morrer. Isso é um ataque de pânico, ele acontece. O transtorno do pânico já é quando eu tive já um ataque de pânico e aí eu tenho tanto medo daquilo começar a acontecer de novo que eu começo a evitar qualquer situação que eu acho que eu posso sentir os mesmos sintomas. Então, eu começo a evitar, eu começo a querer fugir de tudo aquilo, né? Então, foi quando eu tava no shopping, não vou mais sair. Não vou mais pro shopping. Aí, de repente, mas era quando eu tava no shopping, tinha muita gente. Então, também não quero mais um ambiente com muita gente. Então, a gente tá falando já de um transtorno do pânico, que são coisas diferentes. Mas algo muito similar acontece em todos os transtornos de ansiedade, que é esse movimento de evitação de aversivo. Então, por exemplo, na fobia específica, o que eu vou evitar? Eu vou evitar algum estímulo específico que me cause ansiedade. Elevador, barata, altura, né? Temos várias fobias específicas. Na ansiedade social, por exemplo. A ansiedade social muito parecida até com as fobias específicas, mas a minha ansiedade, ela vem do contato com as outras pessoas. Às vezes do falar, às vezes do comer em público, às vezes do me expor só minha imagem em público. Então, a minha ansiedade, ela é desencadeada por aquilo e aquilo que eu passo a evitar. Eu não quero lidar com aquele desconforto. Aí a gente tem a ansiedade generalizada. Eu falo que a ansiedade generalizada, o próprio nome já diz. É tudo. Eu passo a querer evitar todas as vivências. Em tudo, eu passo a sentir uma preocupação, um desconforto. Tudo me causa um sinal de alarme. Tudo me causa um sinal que pode ser um problema. Pode ser um problema a ser resolvido. Pode vir a trazer algum estímulo indesejado. E eu acho que, né,
concordo, eu acho que é muito legal de explicar um pouco desse olhar de evitação, porque às vezes não é tão claro. Exato. E eu até estava pensando o quanto a função do celular e da internet entra como uma evitação de lidar com outras obrigações, demandas que estão difíceis naquele momento. Então, eu vou para o joguinho, eu vou para a rede, vou postar uma foto e ser validada ali, porque são recompensas rápidas que muitas vezes, né, desviam nossa atenção, mas a gente também está evitando lidar com outras coisas. Eu acho que o Narciso perguntou isso, assim, sobre essa relação entre os pais, as crianças e o ambiente. Eu cuido, tem um tipo de terapia de grupo que a gente faz para pais, baseada num modelo bem legal que chama Family Connections, né? E a gente faz lá no HC, no ambulatório que eu participo, a gente faz semestral, então já acompanho algumas famílias que fazem parte disso desde 2021. E eu vejo, assim, o quanto os pais estão muito cansados. É muito desgastante por si só, a parentalidade. Sim. A Amanda tem maior voz de fala, ela é mãe. Eu sou de pets. A Amanda é de criança e pet. E a gente fica, né? Então, imagina, a gente tá com todos esses estímulos, pais, né? Com todas essas demandas, tendo que lidar e modelar o comportamento e como a criança vai reagir também aos estímulos do mundo. Então, a partir do momento que eu tô muito cansado, muito tenso, muito irritado com tudo que eu tô dando conta, sobra pouco espaço, né? Ou às vezes o que a gente falou da priorização, para eu realmente passar modelos e ter tempo da criança aprender isso comigo. Então, o quanto acaba, né, essa evitação indo para as redes, também a gente ensina um pouco disso para as crianças, né? Então, mas, sei lá, vai chorar, tem que brincar, nananã. Então, vai lá e dá o iPad. Exato. Então, eu gostei. Acho que tem um olhar aí da gente entender também essa evitação dos desconfortos indo muito para a rede social. Perfeito. E aí, tá gostando da nossa conversa? Consegue se reconhecer em algo que a gente está falando aqui? Conhece alguém, por exemplo, que tem ansiedade? Escreve aqui nos comentários. Acho que a nossa intenção é justamente trazer informação para tentar responder as dúvidas. A interação de vocês é importante até para a gente entender se o que a gente faz aqui realmente está funcionando. Bom, vocês falaram bastante sobre a dificuldade que a gente tem na interpretação dos sintomas da ansiedade, né? Essa coexistência ali de patologias que a gente pode ter. E acho que uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida é realmente como é feito o diagnóstico de ansiedade. Se existe, por exemplo, algum exame específico para poder fazer o diagnóstico, como tem, por exemplo, lá um infarto agudo do miocárdio que a gente faz um eletrocardiograma. É baseado na experiência do médico ou existe algo em que ele se baseia para poder fazer o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, então é por meio dessa anamnese bem detalhada. Às vezes a gente precisa de mais de um atendimento para ficar claro quando tem outras complexidades, mas a gente não tem exames. Então isso é uma coisa até que é difícil na psiquiatria, né? Traz uma subjetividade que às vezes 2 avaliadores podem divergir, né? Então por isso que você tá com um psiquiatra que realmente toma o seu cuidado com muita seriedade, ele tem uma boa capacitação, ele sabe como investigar o que está acontecendo, a gente tem uma chance maior de um diagnóstico preciso, né? Mas a gente não tem outros exames, é apenas a anamnese. Perfeito. Na parte da psicologia, tem algo que a gente possa fazer que direcione mais para o diagnóstico do transtorno de ansiedade? Como que você normalmente encaminha uma investigação de um paciente que chega com você, por exemplo, e ainda não passou com o médico? O principal é esse olhar clínico mesmo, é entender dentro do contexto. Nós temos também alguns testes, alguns inventários que a gente aplica, principalmente nessa questão do paciente conseguir identificar sintomatologicamente isso no corpo, os sintomas, porque os pacientes têm muita dificuldade, né? Eles têm muita dificuldade de se perceber. Exatamente por isso. É tão aversivo pra mim que eu não quero nem entrar em contato com o que eu sinto. Ou normalizou completamente, né? Exato. Do tipo, eu fico muito angustiado com tudo que eu faço, mas eu acho que aquilo faz parte. Todo mundo sente isso. Exatamente. Exato. Todo mundo sente isso. Então, a gente tem alguns inventários e testes que eles vão mais nessa direção de identificar principalmente essa questão sintomatológica. Mas o ser humano
humano é um ser muito complexo, não dá pra gente se reter apenas a esses testes inventários. Então, a gente precisa trazer também esse contexto de análise clínica. Então, qual o contexto que começou a vir esses sintomas? Né? O que acontece? Isso te priva de algo, igual a Isa falou, isso te priva de algo da vida que você acha que vale a pena viver, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar as outras pessoas, eu gosto de dar aula, por exemplo. E a minha ansiedade fez eu ficar reclusa dentro de casa, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de falar em público. Ou seja, isso te atrapalha uma vida valorosa. Isso está entre o seu valor e algo que você simplesmente só quer evitar o desconforto. Então, a gente vai avaliando muito dentro do contexto do próprio paciente. Isso é um problema para você? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque não pode ser uma questão nossa, eu acho que para você vai ser bom isso. Não, na sua vida, o que isso te atrapalha na sua vida? O que isso te afasta dessa vida que você acha que vale a pena ser vivido? Porque também, vamos dizer, tanto o processo, qualquer tipo de tratamento psiquiátrico ou terapêutico, não é um processo tão simples assim. Para o paciente se engajar nesse processo, a gente precisa ter os dois lados. Poxa, mas eu vou ter que enfrentar um aversivo, eu vou ter que enfrentar o desconforto para eu conseguir lidar com a minha ansiedade? Sim, mas em pró disso, que daí vem o processo do autoconhecimento também, que as próprias terapias vão levando essa conversa até clínica para analisar o quê? Mas qual que é a vida que vale a pena ser vivida para você? Onde que estão os seus valores? Onde estão os seus objetivos? Que vai te motivar ao enfrentamento dessas coisas que são difíceis mesmo, né? Exatamente. Perfeito. A gente começou a entrar na seara do tratamento em si, né? Talvez uma das coisas que a gente conversou sobre o imediatismo, sobre essa necessidade do paciente de achar um diagnóstico, muitas vezes está relacionado à necessidade de utilizar um medicamento específico para tratar aquilo. As pessoas acham que, tendo um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma medicação para ser usada, e utilizando essa medicação não preciso me preocupar mais, eu vou resolver esse problema. E talvez um dos grandes surtos que a gente teve nos últimos anos foi o uso dos benzodiazepínicos, né, como um tratamento de ansiolíticos dentro do paciente com ansiedade, que muitas vezes não são um tratamento em si, né, eles controlam sintomas. Em relação à ansiedade, a gente tem tratamento hoje? O tratamento ele é mais farmacológico ou ele tem associação, por exemplo, da psicologia? Isso acho que você trouxe um ponto muito importante para a gente conversar sobre a expectativa em relação ao tratamento. Porque é muito importante a gente entender, né, das áreas da vida do paciente, a gente mapear, assim, o que está esperando, o que a gente vai ter como meta juntos, né? Eu e a Amanda gostamos de trabalhar um pouco com meta para a gente não esquecer e trazer essas motivações, porque uma das dúvidas, assim, uma coisa que eu ouço muito mas o medicamento não vai me mudar? Assim, não vai mudar quem eu sou? Porque a ansiedade é parte de quem eu sou. E muitas vezes é verdade mesmo, tá muito ali localizado nos traços de personalidade. Então, o que eu trago a medicação vai diminuir esse sofrimento, as crises, diminui um pouco a aversão, muitas vezes. Então, é para te ajudar a voltar a se movimentar, a ganhar a sua liberdade, diminuir o sofrimento. Esse é o nosso principal foco. A gente tem hoje muitos medicamentos estudados e bem validados para a ansiedade, principalmente são os antidepressivos, o que é meio confuso, né? Até semana passada, um caso falou assim, nossa, mas você falou que eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou usar antidepressivo, mas eu não tô com depressão, mas é a mesma classe de medicamentos, mas temos antidepressivos com um perfil que cobre melhor sintomas de ansiedade, e esse é o nosso tratamento medicamentoso principal. Agora, a medicação vai ajudar, então, a diminuir esse sofrimento. Agora, como o paciente vai voltar a se movimentar, como que ele vai se apropriar de novo da rotina dele, de entender os estressores e as vulnerabilidades dele, é muito importante. Então, a medicação, ela ajuda muito, mas tem uma parte muito importante dessa questão de um autoconhecimento quanto às crises, de
quais são as minhas vulnerabilidades? Então, será que as crises vêm mais quando eu tô com sono, se eu tô com fome, se eu não tô me movimentando? Quais são estressores específicos para mim que desencadeiam muita ansiedade? Como que eu posso cuidar deles? Então, tudo isso faz parte do tratamento. Então, o tratamento que eu faço não é só aqui a medicação e vai. Então, eu trabalho também com isso de mapear tudo isso com o paciente, dar mais recursos para ele, para junto com a medicação, ele caminhar, como a Amanda falou, a gente trabalha muito disso, para uma vida que faça sentido para ele, que ele queira viver. Sim, e antes até de passar para a Amanda, para ela falar um pouco mais sobre esse papel da psicoterapia no tratamento, é interessante reforçar porque o que você falou, isso já aconteceu muitas vezes. Eu acompanhava a psiquiatria muito durante a faculdade, fiz uma boa parte da minha formação na faculdade dentro da psiquiatria, e o paciente sempre tinha essa dificuldade, que era, poxa, eu tenho ansiedade, eu vou tomar um antidepressivo, não faz tanto sentido, eu preciso tomar um ansiolítico. E aí é quando vem essa ideia de, poxa, o cara é aquele Rivotril da bengala, né? Eu tenho sintoma, eu tomo um Rivotril. Eu tenho ali, eu tomo um benzodiazepínico. Só que às vezes aquilo não vai tratar, né? Realmente, ele, logicamente, tem um ponto positivo, que ele alivia o sintoma, mas é também um ponto mais negativo, porque ele vai aliviar o sintoma do paciente naquele momento. Ele começa a utilizar aquilo, ele começa a ter tolerância, então ele precisa de cada vez mais doses maiores, na verdade, né? E quando vê, ele já não consegue mais viver sem o medicamento. E aí vem a adição dos benzodiazepínicos. Talvez seja uma das mais complexas para a gente conseguir colocar. Então, deixar o pessoal ciente. Perfeito, não cobrir essa parte, e é muito verdadeiro, assim, como essa ação, assim, do benzodiazepínico, que eu quero deixar bem claro que os benzodiazepínicos, eles não são vilões. Sim. O problema é como a gente usa eles. Então, assim, se tem aquele paciente, que eu falo alguns pacientes, eu fico muito tranquila, assim, puxa, tem crise de ansiedade muito forte, usa pontualmente o benzodiazepínico. Nesse momento, né, assim, se faz sentido, se acalma uma dose baixa, assim, ele não se torna o vilão. O problema é quando o benzodiazepínico toma uma função outra contínua de dependência para o paciente. E hoje até quero ressaltar, inclusive para muitos pacientes ansiosos, o problema do Zolpidem. Sim. Tá? Porque eu acho que o Rivotril era mais a droga de escolha de gerações um pouco mais velhas, assim, né? Mas a de hoje é o Zolpidem, porque ele dá um poder de controle muito alto para a pessoa, né? Então, eu vou desligar. Então, quanto tem também da evitação no Zolpidem? Eu vou desligar, ótimo, vou conseguir dormir e tudo mais. O benzodiazepínico e o Zolpidem, eles têm esse mecanismo de ação, né, rápida, de um relaxamento, de dormir mais focado no Zolpidem, que vai gerando cada vez maiores dependências. Eu recebi um caso, ano passado, até pedi, nas minhas férias a Amanda ajudou, porque uma menina de 11 anos chegou usando cerca de 8 comprimidos de alprazolam de 2 miligramas, que é o frontal, por dia. E ela começou a usar aos 9 anos, pegando medicação, claro, ninguém prescreveu essa medicação para ela, mas ela teve acesso e totalmente dependente dessa medicação. Um caso que mobilizou muito eu e a Amanda, assim, porque é uma menina que... uma função completamente de evitação, de um sofrimento familiar muito difícil que ela tem. E ela chegou, assim, e agora ela tá com 12... mas esse padrão de dependência de substância altíssimo que começou com o uso de benzodiazepínico. Então... a gente precisa questionar qual que é a função dessas medicações. E Zolpidem, porque quis ressaltar aqui que eu vejo, assim, muito entre nós, médicos, terapeutas, assim, pessoal da saúde, assim, a gente tem uma demanda muito alta, e eu entendo, né, quero melhorar meu sono e tudo mais, mas, assim, que esse caso foi um outlier aí do alprazolam, mas os casos mais graves nos últimos anos que a gente pega de dependência, com certeza é de Zolpidem. Então ele começa, não, mas com eu durmo bem. E aí começa a acordar, porque é uma ação de indução, ele não mantém o sono, né? Acorda no meio da noite e toma mais um. Puxa, mas agora eu tô demorando mais, eu dormia em 5 minutos, 10 minutos, agora eu tô demorando mais, vou aumentar.
Então, quando chega, e às vezes, claro, né, nem traz, a gente demora muitas vezes para entender o tamanho da dependência ali, já está tomando 10, 20. A gente já cuidei de paciente internado tomando caixas de Zolpidem por dia. Então, acho que esse é um alerta, assim, de... puxa, o que está acontecendo para essa medicação ter uma função tão grande na minha vida nesse momento? Perfeito. E pensando nesse ponto, Amanda, da própria psicoterapia em si, né? Qual é o papel dela no tratamento da ansiedade? Qual a importância, por exemplo, do ambiente, principalmente o ambiente familiar, quando a gente fala tanto do indivíduo adulto quanto da criança, e também o quanto medidas alternativas, terapias alternativas que a gente tem, como o próprio Mindfulness, podem ajudar no tratamento desses pacientes com ansiedade? Claro. Eu acho que, assim, como a gente veio conversando já, essa questão da evitação, ela tá muito presente. Então, igual a Isa falou, né? Esse uso, às vezes, abusivo da medicação vem de uma evitação. Então, a terapia, ela precisa começar também numa psicoeducação sobre o que é realmente essa ansiedade e o quanto que essa própria evitação está envolvida nessa ansiedade. Porque vamos pensar, se eu tomar uma medicação para me dopar o tempo inteiro, como que eu vou aprender a lidar com a ansiedade? Mas isso, muitas vezes, é uma questão histórica nossa. Né? Quantas vezes a gente ouve, às vezes, pais falando, né? Ai, dá logo esse brinquedo para ele, senão ele vai começar a chorar. Não, mas precisa chorar, ele precisa aprender a lidar com a frustração, né? Não conta que vamos viajar, porque senão vai ficar ansioso. Sim, ele precisa ficar ansioso, né? É nessa hora, na infância mesmo que eles vão aprendendo. Então, a gente precisa começar a construir, né, desde o zero esse processo, para entender que a medicação, ela é importante, é o que a gente chama de padrão ouro, né? Hoje em dia, a psiquiatria junto com a psicologia, sempre a medicação junto com a terapia. E aí a gente precisa também psicoeducar para falar exatamente o que ele falou. É para diminuir o sofrimento. Porque, vamos pensar, uma cortina negra. Ninguém consegue fazer nada. Ninguém consegue ver nada. Então, a gente precisa abaixar um pouco essa estimulação aversiva. A medicação, quando bem empregada, né? Quando com um profissional responsável. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a Isa também. Que eu acho que ela consegue ver o ser humano como um todo. Porque, muitas vezes, o nosso problema é esse. É ver o ser humano como uma parte. Ah, você quer que eu alivie sua ansiedade? Então... vou aliviar a sua ansiedade, né? Mas não, é o ser humano como um todo. Se eu aliviar a sua ansiedade hoje, eu acabo te prejudicando em todas as outras questões, em todas as outras áreas. Então, é essa questão do ser integral, né? Eu trabalho com as suas questões mentais, psíquicas, mas eu te vejo como um todo. E você perguntou sobre o ambiente, né? Sim. Todo contexto é muito responsável pela grande gama dos nossos transtornos mentais hoje em dia. E a ansiedade, eu falo que a gente tem 2 contextos específicos que são opostos, mas que contribuem muito, que são os ambientes altamente estressores, né? Por exemplo, uma criança que cresce com os pais brigando o tempo inteiro. Vamos imaginar o quanto que o cérebro dela começa a aprender a viver em alerta. Né? Eu começo a ouvir uma voz um pouco mais alta, já até tampo o ouvido, não quero ter que lidar com isso, não quero ter que lidar com isso. Muitos estudos hoje já comprovam também uma questão do tamanho do hipocampo, né, nessa parte. Então, o hipocampo cada vez menor, eu aprendendo cada vez mais respostas de fuga e esquiva. Então, qualquer coisa que aconteça, não quero lidar com isso, não quero lidar com esse ambiente tão estressor. E em contrapartida, a gente também tem um ambiente que é super protetor. Né? Então, um ambiente que acho que você não consegue lidar com isso, então eu já te protejo. Exatamente esse exemplo que a gente falou. Não fala que vai viajar, porque senão vai ficar ansiosa. Ou seja, você não sabe lidar com ansiedade, então não vou te dar ansiedade. Só que nossos comportamentos são frutos de aprendizagem. Quem que vai ensinar as habilidades para lidar com aquela emoção? Ninguém nasce com isso, ninguém nasce sabendo. A gente precisa que as habilidades para lidar com todas essas sobrecargas emocionais também sejam ensinadas. Então, a gente tem esses 2 ambientes principais na ansiedade que contribuem muito para essas respostas ansiosas e principalmente fortalecem esses comportamentos de fuga e esquiva. Vou continuar um pouquinho só rapidinho, pegando esse gancho, quando dei o exemplo aí do hipocampo. E hoje em dia a gente sabe que uma coisa muito simples, e que eu falo, não precisa ser psiquiatra nem psicólogo para saber disso, que contribui com o aumento do hipocampo
é exercício físico. Sim. Então, fazer ali, né, 40, 50 minutinhos, 5 dias de exercício já contribui para o aumento do hipocampo, que vai ajudar na autorregulação. Então, vai te ajudar a lidar com respostas estressoras, vai ajudar a lidar com esses estímulos ansiosos. E dentro desse campo vem também a parte do mindfulness hoje, que vem sendo muito estudado e vem trazendo respostas muito significativas para a gente. O que o mindfulness traz, na verdade, né? Como que ele lida? Então, como que ele vai trabalhar com a ansiedade? A gente estava conversando agora há pouco também, antes de começar. E assim, ao contrário do que todo mundo pensa, não é para aliviar, né? Todo mundo fala, o mindfulness é um relaxamento para aliviar a ansiedade. Não é para aliviar a ansiedade, pelo contrário. O que a gente está conversando aqui o tempo inteiro? O tratamento da ansiedade não é eu me livrar dela, ela é uma emoção necessária para minha vida. É sobre eu regular, é diferente, é sobre eu aprender a lidar. Eu desenvolvo, eu falo, uma nova relação. É diferente. Então, o Mindfulness ele vem com uma proposta de que eu preciso aprender a viver no meu aqui e no meu agora. Eu preciso fazer as pazes com o meu momento presente. E é tudo que a gente não faz. Inclusive, falamos até do nosso estilo de vida hoje em dia. Tudo é corrido, tudo é com hora marcada, aí é trânsito, aí é uma demanda ali, uma demanda aqui, aí outra que me mandaram, eu nem sabia que eu precisava fazer, mas eu acho que eu preciso fazer. Tudo isso faz com que a gente nunca esteja vivendo no nosso momento presente. Né? Eu tô comendo, tô tomando minha água, pensando, nossa, o que eu vou fazer de almoço? Né? Eu tô lá no meu trabalho já pensando que eu vou ter que chegar em casa e lavar roupa pro dia de amanhã. Então, a gente nunca está presente no nosso momento. Se eu não estou presente no meu momento presente, eu falo que é tudo que a gente tem, porque passado já foi, futuro eu não sei, porque ninguém tem bola de cristal. Tudo que eu tenho é meu momento presente. Se eu não vivo o meu momento presente, como que eu sei de mim? Como que eu sei sobre as coisas que vão ser importantes para mim no meu momento aqui e agora? Eu não sei. Então, na verdade, o Mindfulness ele vem com essa proposta de você fazer as pazes com você mesmo no seu momento presente. Então, é eu sentir, me perceber tal como eu estou. E muitas vezes me perceber tal como eu estou vai ser me perceber com a ansiedade. Sim. Às vezes eu falo que é assim, o Mindfulness é como se eu me chamasse, me convidasse para habitar meu próprio corpo. Paro, o que eu tô sentindo agora? Né? O que eu tô sentindo? Ai, meu coração tá acelerado, minhas mãos estão suando. Meu coração tá acelerado, minhas mãos estão suando. O que tá passando aqui na minha mente? Nossa, então uma chuva de pensamentos acelerados. Não é sobre eu fazer algo sobre isso. Não é sobre eu precisar lidar e eu não posso ter esses pensamentos, eu não posso ter essas reações. Não, você pode ser... Eu falo sempre, né, que um componente importante do Mindfulness é a compaixão. Você tem que ter compaixão por você mesmo. Você pode sim estar dessa maneira. Mas aí a gente vem alinhando. Mas a vida que eu quero viver, o que vai depender? Hoje, o que eu posso fazer por ela agora? E o que eu quero fazer por ela agora, muitas vezes, vai ser com o próprio sintoma. Eu falo que a gente coloca ele no bolso e fala, já que você não sai, você vai comigo. Né? Vamos caminhar comigo, então vamos juntos. É além daquilo. Por quê? O nosso cérebro, quando a gente vai se expondo gradativamente às respostas ansiosas, ele vai começando a, entre aspas, né, se acostumar com aquelas respostas. Então, aquilo que antes era um grande problema, que tinha uma intensidade muito alta, vai diminuindo de intensidade. Não é à toa que um dos principais tratamentos para a ansiedade é o que a gente chama de exposição com prevenção de resposta, para a grande maioria dos transtornos ansiosos, que nada mais é do que, aos poucos, em um ambiente controlado, com um profissional especializado, você vai se expondo ao estímulo aversivo, né? Gradativamente, primeiro aquilo que te causa menos. Por exemplo, tenho fobia de barata. Primeiro, eu vejo a foto de uma barata, depois eu vejo uma barata. Eu dei uma risadinha agora, rápida, porque eu tenho 2 pacientes de terapia separados, né? E eles são super amigos hoje, mas eles eram da mesma faculdade. Quando eu comecei a atender, eles não eram. Mas eles foram entrando no mesmo ambiente e ficaram super amigos. E aí, um deles, eu já estava numa exposição já bem maior, trabalhando, né? Uma questão de ansiedade, que ele, enfim, tinha os passos dele e tudo mais.
E aí eles se conversam, se ajudam, dois fofos, dois fofinhos. Aí o outro agora tá com uma questão de uma ansiedade muito alta em relação a uma situação, até com sintomas bem obsessivos mesmo em relação a isso. E aí eu combinei com ele de começar uma exposição juntos e tal esse ano, né? Isso foi antes das férias. E aí ele voltou, de semana passada, ele falou assim: ai, conversei com outro durante as suas férias e ele falou que eu tenho que enfrentar e falou pra eu fazer isso, que eu tinha que escrever uma carta e queimar e não sei o quê. Só que eu tô muito ansioso, porque isso, assim, o quanto a gente vai entendendo quanto a pessoa tá preparada a cada momento e faz sentido pra ela, porque muitas vezes a proposta à disposição de um não tem nada a ver com a proposta do outro, né? Mas eu falei, gente, bonitinhos, mas assim... Eu falei, vamos com calma, vamos reavaliar e tudo mais. Por isso que eu lembrei dessa situação agora. Tem que ser uma conversa ali do médico, até porque a própria intensidade em si da exposição. Exatamente. Quanto a gente vai expor, e até o que a gente, né, combinou de conversar sobre, assim, o quanto familiares e amigos podem ajudar. Eu acho que a parte que a Amanda está trazendo, que é muito importante sobre o aqui e agora, quando a gente está conectado ao nosso corpo, a nossa mente, percebendo todos esses estímulos, a gente consegue dar um passo de autovalidar. Então, puxa, diante dessa situação, é compreensível eu me sentir assim. Outra pessoa no meu lugar talvez também sentiria isso. Eu estou ansiosa, eu estou triste, como que eu posso cuidar disso? Então, é um autovalidar o que a gente está sentindo, mesmo quando são coisas muito difíceis da gente validar, do tipo, estou muito triste porque meu filho é dessa forma, é parte da minha vida, mas é uma coisa que eu vou ter que encarar. Eu consigo dar esse passo de ver minha vida como ela é, né? Então, é muito difícil, muitas vezes, todas essas exposições, mas queria deixar claro que é um lugar, né, de aceitação da nossa vida e como a gente está trazendo hoje, de que sim, a gente não vai dar conta de tudo e é possível desfrutar da minha vida, é possível ela ser gostosa e ser valiosa para mim, mesmo assim. Exatamente. Isso é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes, eu vou convidar vocês a 3 Cs. Que eu falo, é o C da curiosidade, é o C da coragem e o C da compaixão. Toda vez que a gente vai fazer esse processo de autodescoberta, de viver o momento presente. Por quê? A curiosidade, ela vem com aquilo, o que será que eu vou encontrar? Eu não tô já adivinhando que eu vou. Não, o que será que eu vou encontrar? Por exemplo, se eu tivesse curiosidade para ver, vivo no meu consultório o tempo inteiro, mas deixa eu olhar curiosamente para cá. Eu sempre encontro alguma coisa nova. Nem se for uma manchinha na parede. Como que surgiu uma manchinha, né? Mas você sempre vai encontrar uma coisa nova. A coragem, porque nunca é um processo fácil, né? Imagina, eu vou ter que me olhar tal como eu tô, mas eu tô quase explodindo de ansiedade, meu coração tá saindo pela boca, é quase uma dor física. A coragem de você se encontrar nesse processo. E a compaixão de ser no seu tempo, de muitas vezes não ser exatamente como a gente imaginou, mas tá tudo bem. Não é o que você gostaria de encontrar. E não é, mas vamos olhar mesmo assim, né? Exato. E eu sempre falo pros pacientes, eu sempre convido eles, né? Eu falo, é muito triste uma terapia que a pessoa só despeja as coisas sobre você que é dela. Eu falei, então eu sempre convido eles, eu falo, esta ideia que eu tô passando para vocês foi formada primeiro dentro de mim. Então eu convido vocês a formarem, a entenderem o que eu tô dizendo. Eu gosto muito de um livro muito conhecido aí, totalmente para um público mais voltado aos pacientes mesmo, que é aquele A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu sei qual, mas não li. É muito legal, porque ela traz, né, todo um estudo falando sobre esse peso do ter que ser perfeito. E muitas vezes esse ter que ser perfeito que é imposto para as pessoas é um não ser ansioso. Exato. Né? Você não pode ser ansioso, mas como que eu não vou ser ansioso se é uma emoção básica minha? Não tem como eu não ser ansioso. Faz parte da gente, né? Eu acabei pulando o que eu ia responder sobre como... Eu lembrei dos amigos e como amigos e familiares podem ajudar alguém que tá, né, muito ansioso e com dificuldade. E aí esse exemplo dos meninos foi ótimo, do tipo... Porque muitos pais me perguntam, né? Mas como que eu lido? Como que eu faço? Como que eu faço para ajudar em crise? E o primeiro passo é...
pergunta. Pergunta pra pessoa, o que te ajuda? Eu posso ajudar? É melhor eu ficar perto? Não? Posso te ajudar com alguma coisa? Porque como cada um vai lidar no melhor controle dos sintomas ansiosos é completamente individual. E muitas vezes a gente explica técnicas, dá recurso, mas pode ser que uma coisa ou outra ajude aquela pessoa, Sim. né? Então, tudo é muito voltado a gente oferecer técnicas que vão estimular os sentidos e também né, isso assim, todos mesmo, seja tato, até visual, sabores, é que questões de tato, temperatura, em geral, é mais acessível, né, a gente ajudar. Mas também isso de estar numa postura, que eu ia trazer, uma postura de acolhimento, então... né, olha, tô aqui, estou vendo que você não tá legal, a gente tenta ser sempre descritivas, né? Posso ajudar, como que é pra você? Então, se alguém me perguntasse isso, acho que a primeira coisa que eu responderia, né? Assim, pergunta pra pessoa, porque muitas vezes ela já teve acesso a técnicas, ela sabe como ajudar, mas às vezes a gente tá tão ansioso que realmente outra pessoa ali ao lado ajuda bastante. Perfeito. E aí, tá gostando do bate-papo? Não deixa de curtir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, porque muita informação boa. Acho que é bastante coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E talvez eu vou aproveitar aqui, Isa e Amanda, para trazer uma última pergunta para vocês. Porque na Outlive a gente foca bastante em relação ao que a gente pode fazer para tentar melhorar a vida da pessoa e até mesmo prevenir que algumas coisas aconteçam. E a gente fala muito sobre hábitos de vida, né? Talvez muito do que a gente falou aqui sobre a própria psicoterapia em si, ela é baseada na construção de bons hábitos e também tentar substituir hábitos ruins ou que sejam gatilhos para aquele transtorno em hábitos melhores, né? E a gente fala muito sobre coisas que são extremamente simples, você até falou sobre o exercício físico, por exemplo, e a atuação dele no hipocampo, que é basicamente uma área do cérebro que está mais relacionada a essa parte psíquica nossa, né, em si. E eu queria saber de vocês o que as pessoas podem fazer em relação à atividade geral, física, sono, alimentação, para melhorar os sintomas da ansiedade, quando ela já acontece, já está estabelecida, ou mesmo para prevenir que o paciente que ele passe desse limiar da ansiedade normal para a ansiedade patológica. Na última aula, assim, que eu dei no simpósio, quando a gente estava falando de transtorno de personalidade, a gente olha muito dessa questão de não só prevenção, mas como entender para aquela pessoa como cuidar de vulnerabilidade. Porque essa resposta a gente tem em geral, mas é muito individual como eu vou estar cuidando de vulnerabilidade. E o que eu respondi para isso foi aquele meme de: poxa, gente, realmente tenho umas notícias para vocês. Estou comendo mais saudável, fui na academia, dormi cedo, estou me sentindo melhor, né? Porque a gente tem evidência para todos esses hábitos, assim, né? De que eles vão melhorar o nosso bem-estar. E vão melhorar também, eu acho que isso, assim, de ter uma boa qualidade de sono, conseguir comer de uma forma até mais calma, cozinhando mais, tendo uma relação diferente, assim, com a comida, se exercitando. A gente constrói também um senso maior de competência com a nossa vida. Então, eu tenho um paciente também que foi um caso muito interessante, já acompanho há algum tempo, e ele mudou muito toda a relação da vida dele em relação a exercício. Ele tinha realmente doença de obesidade, e agora ele tá num momento na vida dele que ele tá priorizando a paternidade. Ele tem um filhinho de 1 ano que tá demandando muito, e a esposa também trabalha, os dois estão, puxa, numa nova relação de vida muito legal e que é desse momento. E ele falou: eu não consigo mais ir na academia todo dia, mas eu tô priorizando acordar um pouco mais cedo. Gostei muito da conversa dele. Ele acorda um pouco mais cedo, que já é super cedo por conta do bebê. Acorda um pouco mais cedo. Leio um pouco, tomo meu café com calma, porque eu sei que o resto da minha agenda, ou eu vou estar com o bebê ou eu vou estar trabalhando, né? E essa, por exemplo, foi uma mudança na rotina dele que ajudou ele a se sentir mais apropriado do dia dele, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante a gente se questionar é: como que eu tô cuidando das minhas vulnerabilidades? E aí, pensando nesses hábitos mesmo. Ótimo. E sempre quando a gente fala disso com o paciente é muito interessante, né? Porque são assuntos que estão em alta. Todo mundo sabe hoje em dia, ou tem uma mínima ideia de que o sono é importante, exercício físico é importante. Mas o que eu falo sempre, né? Nós somos seres muito complexos.
querer muitas vezes não é o fazer, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, e a gente entende muito isso. Só que a gente tem que entender o que está competindo com isso, então. Né? Qual que é o estímulo que está te roubando a atenção do que você sabe que é importante para você? Porque todos eles trazem esse discurso de eu sei. Fala, então, o que está competindo com esse estímulo? Né? O que vem e rouba a sua intenção de colocar essa bola na cesta? Né? E isso é um papo muito sério, às vezes a longo prazo, para que a gente consiga distribuir isso, como que isso vai se conectar dentro da individualidade do nosso paciente, igual você trouxe. Ele mudou o contexto de vida, mas ele conseguiu conectar ali. Por quê? Porque era a intenção. Ele entendeu o quanto que aquela intenção era importante para ele. Né? A gente fala muito no Mindfulness mesmo, que é o sistema de freio do meu cérebro. Eu não vou no meu impulso, porque o nosso impulso é evitação. Né? Nossa espécie, infelizmente, sobrevalorizou demais a evitação. Então, o nosso impulso é sempre evitar. Se eu acordo sempre como, 5 minutinhos. Né? Eu posso ser a pessoa do exercício, mas assim, 5 minutinhos. Só que o que a gente faz? A gente alinha com a gente mesmo. A gente começa uma conversa com o nosso cérebro. Olha, eu posso te dar até 5 minutinhos. Mas então a gente vai fazer pelo menos, então, 45 minutos de exercício, tá? Hoje você tá muito cansado? Tô sentindo o corpo. A gente passou do ponto ontem, dormimos mais tarde. Mas então a gente vai fazer pelo menos 45 minutos, que daí vem a parte, eu falo, que a compaixão abraça. Né? A gente alinha a intenção, lembra por que é valoroso. Por que isso é valoroso pra mim? Poxa, se eu ficar dormindo aqui mais 15 minutos, eu vou acordar quebrado. Eu sei que eu vou estar com o corpo moído depois, eu vou ter dificuldade de pegar no tranco. Nossa, é verdade. Então, peraí, cérebro. Não vai ser no seu impulso. Eu vou colocar aqui a minha intenção também. E a minha intenção com um pouco de compaixão. Tá bom, não vamos dormir 15, vamos dormir 5, mas a gente vai fazer os nossos 45 minutos. E tem um último ponto que eu queria trazer, que eu acho muito importante falando de hábito, é que a mudança não é rápida como a gente gostaria. Lógico. E isso é muito frustrante, né? E é difícil a gente tolerar a frustração e por isso muitas vezes a gente não consegue sustentar o processo de mudança. O que eu trabalho muito, e sei que a Amanda também, é da gente conseguir validar os pequenos passos. Sim. Porque esses pequenos passos vão construir a mudança, né? Então, puxa, eu não consigo 40 minutos de exercício, é muito difícil. Não gosto de academia, tem um monte de coisa aí que eu sei que é muito difícil. E eu até também me valido, eu tenho muita dificuldade como pessoa, pra mim é muito difícil. Mas, então, vamos nos propor, eu já comecei assim, de 5 minutos em casa. A gente tem aula no YouTube, tem plataforma, vamos tentar 10? E ter esse olhar, né, de, nossa, eu consegui. Porque aí a gente está trazendo toda essa relação de, se eu falo, eu não vou conseguir 50 minutos, eu não consigo 3 vezes na semana, então, putz, eu não sou suficiente, eu não sou bom. Não, peraí, você tá conseguindo isso. Esse vai ser o bom suficiente de agora. E isso vai desde o exercício físico até a alimentação. Eu, né, quando tá muito causa, assim, conversa, os pacientes falam assim, tá bom, insere um tomatinho cereja na alimentação. Um tomatinho cereja já vai ser melhor do que a gente manter do jeito que tá. Então, acho que também da gente ter esse olhar que valoriza o que a gente tá conseguindo e não só do que a gente não tá conseguindo, dessas faltas que a gente sempre vai encontrar. Sim, e quando a gente fala principalmente de hábitos como sono, alimentação, exercício físico, o próprio uso de substâncias em si, né? Então evitar, por exemplo, a utilização de drogas, o mínimo possível de medicamentos, só quando mesmo indicados. Existe muita validação para isso quando a gente fala de doenças físicas em si, né? Então, para infarto agudo do miocárdio, por exemplo, entre outros. E aí na substância também, lembrando do infarto, tabagismo, álcool, que também tem uma relação muito importante. Mas muito se esquece do próprio conteúdo que a gente tem social dentro de uma prática esportiva, por exemplo, da consolidação tanto da nossa memória quanto das funções que a gente tem cognitivas durante o sono. Tudo isso acaba influenciando direta ou indiretamente também na condição psicossocial do indivíduo ali no dia a dia. E a galera tende a não se concentrar tanto nisso quanto quando a gente é na parte física, né? É importante que as pessoas vejam que a construção de bons hábitos, e aí a gente já conversou aqui sobre hábitos algumas vezes, e alguns pilares fundamentais que a gente tem. Então, a própria meta em si, então, poxa, tem que ter uma meta estabelecida, o que eu quero fazer, tem que ser uma meta realista, então, poxa, não dá para eu querer aqui perder 40 quilos, vamos perder primeiro aqui 10, e depois a gente repensa, ter uma mudança de ambiente, né? Então, poxa, se eu tô aqui me expondo a algo que é um gatilho, deixa eu tentar mudar o meu ambiente, trazer pessoas ali que vão me ajudar, me afastar daquelas que provavelmente
estão utilizando esse hábito junto com isso. A própria avaliação constante, né? Então, ver que eu estou conseguindo evoluir ao longo do tempo, entender que não é um salto daqui para lá, é realmente uma caminhada ao longo do tempo. E essas vitórias pequenas são muito importantes para um reforço positivo em si. Posso fazer um último comentário? Claro. Porque eu acho que tem é que a gente... Hoje, nossa escolha foi optar por trazer mais a dimensão da ansiedade e a tecnologia, mas acho que tem um ponto muito importante que eu esqueci de comentar quando a gente falou do aumento da incidência, e agora quando você fala da parte social, me veio, que é a questão da pandemia. Sim. Né? Então, uma coisa que a gente acabou não comentando, mas realmente, assim, isso acho que está diretamente inserido nesse aumento dos transtornos mentais, principalmente em adolescentes. 21 parece que saiu, a própria OMS, ela liberou um estudo falando de 15%. Né? Porque, principalmente até os adolescentes, idosos, né? Todos nós saímos do convívio social. Então, só para reforçar isso que você está trazendo, eu acho que ainda hoje parece super distante o que aconteceu da pandemia, mas todos nós vivenciamos essa reclusão social e também a inserção da internet, dos amigos da internet, como uma parte da nossa rede social. Sim. Que a gente sabe que por si só não tem eu acho que essa conexão humana de forma suficiente muitas vezes, né? Então, acho que uma outra coisa de mudança super importante é a gente se conectar às nossas redes de amigos, tentar, né, priorizar de estar perto, tem uma certa validação no contato humano que não tem nada igual, né? Somos seres coletivos, né? Eu sempre Sociais. falo, a nossa filogenética, que é a característica de espécie, pede o coletivo. E acho que a vida hoje, do jeito que está acelerada, ela tem uma diminuição natural do exercício da comunhão. Sim. Que são esses pontos em que a gente pode se ancorar socialmente e contar com o outro e se sentir parte. Então, essa é uma parte que eu também estou olhando muito como tá muito mais difícil de retomar. Eu acho que a gente ainda está num processo de reconstruir esse senso de comunhão entre as pessoas. Só lembrei dessa parte. Perfeito. E Isa, pra gente terminar, eu acho que a gente já teve um episódio também conversando sobre drogas. E existe uma propaganda muito grande em relação ao uso, por exemplo, da cannabis no tratamento dos pacientes ansiosos. Existem, por exemplo, estudos que mostram que o uso, por exemplo, constante da maconha, ele está associado também com o aparecimento de alguns transtornos, principalmente psicóticos. O que a gente já tem sobre evidência em si no uso da cannabis? Ela tem o seu uso em certo ponto? E quão banal você acha que está utilizado hoje essa droga em si como um medicamento? Perfeito. Isso a gente agora tem mais estudos sobre quão pouco temos estudos, né? Principalmente nesse tratamento focado em ansiedade, muitas vezes tem pacientes ou famílias, né, que vão buscar, puxa, não quero que meu filho se submeta à medicação psicotrópico, então canabidiol seria uma alternativa, né? E eu vejo clinicamente, assim, muitos pacientes que não respondem e cientificamente a gente tem pouco dado. E o que eu fico muito preocupada, né, a gente conversou sobre, é o quanto acaba cronificando alguns quadros que estão sendo tratados com o canabidiol e chegam no consultório com uma gravidade já muito importante. Então, até também esse caso que eu tô pensando, que era uma paciente que já chegou com sintoma de toque muito grave, que não foi identificado e foi tratado como só uma ansiedade generalizada com canabidiol. Depois, né, a família até se mobilizou e foi, porque realmente, tipo, viram, puxa, foi 1 ano de tratamento e a menina só piorava. Ai, meu Deus, né, vamos entender melhor, buscar melhor sobre esse médico. A pessoa que fez esse tratamento não era médico. Então, ele era Aí tem vários meios, né, de conseguir hoje, mas ele não era médico, mas ele estava associado a uma distribuidora. Então, isso pode ser muito grave, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito a entender, desenvolver, mas hoje a gente tem pouca evidência, assim, uma evidência, nossa, forte, validada, de que é um tratamento nível A de evidência para a ansiedade. Perfeito. Bom, baita papo, acho que a gente falou muito aqui sobre a ansiedade, mas ainda falamos muito pouco do que a gente pode falar sobre o tema. Queria agradecer a participação de vocês e sempre no final dos nossos episódios eu gosto de pedir uma dica prática ali de saúde que pode ser aplicada no dia a dia das pessoas para que elas consigam viver mais, viver melhor. Amanda, você pode, por favor, trazer primeiro?
Olha, eu falaria que o primeiro passo é você saber se respeitar. Eu acho que não tem nenhuma regra que se aplique. Nenhuma regra é efetiva o suficiente para todos. Eu acho que o primeiro ponto é você se perceber. É você primeiro se dar o seu momento de se perceber e se perguntar para você mesmo: o que eu preciso? Porque a gente, como a gente falou, a gente tá tão no mundo com tantos sons, tanta gente gritando ao mesmo tempo coisas que você tem que fazer, que eu acho que o primeiro ponto é você falar: o que eu percebo sobre mim? O que eu percebo que me atrapalha? O que eu percebo que me distancia dessa vida que eu quero viver? Eu acho que o primeiro ponto não é o que se deve fazer, mas é só olhar para um pouquinho mais para você. Perfeito. Nanda, obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho? Olha, a gente estava até conversando um pouquinho sobre redes sociais. Eu me distanciei um pouco da minha, mas vou passar o meu Instagram. É Amanda Demudo e Mendes com 2 S no final. Perfeito. Isa, por favor, sua mensagem para o pessoal. Ai, tenho muitas coisas. Acho que deu pra perceber que eu e a Amanda gostamos de falar. A gente gosta do que a gente faz. Mas eu acho que uma coisa que me ajuda mesmo, e é um treino, assim, é a gente treinar esse olhar de como construir uma sensação de ser bom o suficiente. Então, quando eu sinto que, sabe, eu não tô dando conta, tem muitos pratinhos aí pra eu lidar, eu paro um pouco e falo: pera, eu tô fazendo o melhor possível para essa situação, mas é um treino mesmo, né? É difícil. Então, eu sugiro esse treino desse olhar de reconhecer o que você está conseguindo fazer. Acho que é isso. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho? Eu também ainda tenho pouca coisa, mas tenho o Instagram, que é Isabela, com 2 L's, da Andrea, GC. É isso, acho que tá certo. Se não tiver certo, a gente coloca em algum lugar que não tá certo. Eu também fiquei na dúvida do meu. Vai estar aqui pro pessoal seguir. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada, foi muito legal participar. Show de bola. Obrigada, foi um prazer. Bom, se você gostou dessa nossa conversa, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição dos vídeos. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais, também continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.